Já já vamos começar nossa live de hoje. Vamos aguardar um pouquinho quem vai entrar, quem vai chegar. Tá chegando o pessoal aí. Deixa eu ver aqui quem já tá ali. Simone. Quem mais? Vai falando aí, pessoal. Quem tá entrando, quem tá chegando, para a gente reunir e começar a nossa reunião hoje. Giliardi chegou, Simone já falei, irmã Regina, Carolina. Vamos lá. Muito bom. Nossa reunião de comunhão, de oração, de mensagem. Marli também, César. Muito bem, bem-vindos aí. Mauro e família. Que legal. Muito bom ver o pessoal chegando para a gente compartilhar um momento de meditação, um momento de oração também, de comunhão, né? Porque a gente não pode se ver, não pode se encontrar pessoalmente, então a gente se encontra aqui mesmo. Fábio também, a Ana, bem-vindos à nossa reunião de hoje. Vamos aumentando a chegada aí dos irmãos e a gente já já compartilha nosso tempo com Deus e uns com os outros também. Nós colocamos hoje no Facebook da igreja, Rita também chegando, colocamos no Facebook da igreja, IBCP com você, né? Comunhão, oração e mensagem bíblica. Será o nosso tempo especial de culto, que estaríamos no templo, mas ainda estamos em casa e vamos permanecer até que tenhamos segurança de que a nossa contribuição fora de casa será melhor do que agora enquanto estamos em casa. Nestor também, chegando, dando boa noite para todo mundo, boa noite para o povo de Deus. Legal, muito bom quem está aí. Beleza, joia. Então, gente, a ideia de nos vermos e conversarmos por aqui é para que a gente não fique tão sozinho, né? Tão abandonado, já que o isolamento social é obrigatório e necessário. O isolamento aqui pode ser deixado de lado e ninguém precisa ficar sozinho. Então vamos compartilhar esse tempo aí com o pessoal que tá reunido aqui. Tem gente de longe, lá de Passo Fundo, né? Elvira, Leléo também, primo. Legal, bem-vindos todos aí. A irmã Leda, Carla, do Márcio, Francine também. Ótimo, muito bom. Bom nos reunirmos e nos vermos pelo menos por aqui. Então a participação é livre, se você tiver alguma palavra, algum comentário para fazer. Ó, o Gesley também aí, abraço para você também, Gesley. Faz tempo, hein, que a gente não se vê. Bom que você apareceu aqui para a gente
poder ter esse tempo juntos também. Então, se você quiser comentar algo, quiser dar alguma palavra de ânimo, de incentivo, você pode escrever aí frases curtas, né? Expressões curtas para a gente conseguir acompanhar e ir falando. Estamos juntos, irmã Carla. Legal. Juntos mesmo, né? Juntos e estamos contentes por causa disso. Então, se você quiser escrever algo, uma palavra, alguma coisa que encoraje, que anime o pessoal aí, vai ser legal. Pastor Gil da Lapa, boa noite, pastor, lá do Paraná, legal. Bom que você está aqui também, entrou aqui. Ana Silvia também, dando oi, boa noite. Ótimo. Antônio Dias também, meu pai, tá aí. Diácono lá da nossa missão em Jorge Wetter, nossa congregação, que também está recebendo as mensagens do Henrique, que é o nosso líder lá, nosso dirigente, que está acompanhando e cuidando do pessoal lá. Giovanni, irmã Jacira, pastor Ezequiel, Vanessa, Gustavo, legal, muito bom. Então, se você tem uma mensagem, você pode escrever aí e a gente começa com a comunhão que já está acontecendo aqui, né? Já estamos conversando, interagindo, vendo quem está. Talvez alguém passou desapercebido aí, pulou. Fabiana Kozikoski, família, dando boa noite para todo mundo. Girlene também. Ótimo. Luiz. Todo mundo chama ele de Júnior, é só eu que chamo ele de Luiz, será? Hein, Luiz? Fala aí. Quando eu falo Luiz do som, líder do som da igreja, o pessoal diz, o Júnior. Mas é a mesma pessoa, né? Que bom também, Luiz, que você chegou aí. Então já está acontecendo esse tempo de comunhão, cada um entrando e podendo ver quem está reunido aqui com a gente. E a gente vai batendo papo e conversando e agradecendo, né? Porque a gente pode ter esse espaço, essa oportunidade de conversar um pouquinho, de chegar um pouquinho perto, né, da saudade que a gente tem das nossas reuniões e celebrações de domingo à noite. Carlos Cristiano também entrou ali. Joyce, Vilma, irmã Sueli Gabriel, lá de Tatuí. Que bom, a irmã também junto com a gente aqui. Legal, faz tempo que não nos vemos. Morou aqui em Sorocaba, esteve com a gente um bom tempo, depois foi para Tatuí, onde está agora lá. Pastor Ezequiel também. Oiê. Repeti a saudação dele ali. Oiê. Bom, muito bom. Então, esse tempo de comunhão, pelo menos nessa conversa virtual, que na verdade é só pelo meio virtual, porque é uma conversa real, né? Se vocês estão me vendo, estão me ouvindo, eu estou vendo vocês escrevendo aí, é porque é real, não é virtual assim. É só o meio que é virtual. Então, estamos só por essa ferramenta que não é presencial, mas é tudo real, tá tudo acontecendo mesmo, né? De verdade. A Tami Cristine também, Ana Cristina Moreira, a família também lá da nossa missão, né? Em Jorge Wetter. Sempre estão apoiando e ajudando lá, como fizeram aqui durante bastante tempo, e agora estão firmes lá na congregação Jorge Wetter, que é mais perto de Sorocaba, mas não pertence para Sorocaba, né? Pertence para Iperó. Então Jorge Wetter é mais perto aqui de nós, de Sorocaba, do que da cidade de Iperó, a qual pertence o bairro. E nós temos a congregação lá, que Deus tem abençoado muito o trabalho também, tem sido legal.
e tem sido bênção lá com todo mundo. Hoje ninguém se molha, verdade, né? A Regina falando ali, hoje não tem desculpa para não ir para a reunião, né? Para o culto, porque está chovendo e a gente não precisa sair de casa. Também isso é bom. Abraço, irmã Sueli, Gabriel, Deus abençoe também. Que legal, é um pouquinho de comunhão isso, né? É um pouquinho de nos falarmos, de interagirmos um pouquinho. Não pode abraçar de perto, então a gente abraça de longe mesmo, com o sentimento, né? A Gilda também, lá da Lapa. Ó, que legal, veio para nossa reunião aqui hoje. Beijo para vocês, viu, família querida, amada, que mora no nosso coração. Gente muito especial e importante na nossa vida. Irmão Carlinhos, irmã Mara. Boa noite, Gilda. Boa noite para todo mundo aí. Pessoal, um pouquinho de longe. Que legal. A Ju Camila também, participando. Muito bom. Bom mesmo. Quanta gente não pode estar junto, não pode se ver ultimamente, esses últimos dias. Então a gente vem por aqui. Então esse primeiro momento era para isso mesmo, né? Momento de comunhão, de conversa, de participação, de interação. Rafael também, Rafael Chagas, Fátima Moro, Graça e Paz também. Saudades nossas, Gilda, de vocês. Também amamos muito vocês. Muito bom, faz bem pra gente. Estou contente aqui, fazendo muito bem para mim essa conversa, esse bate-papo nosso aqui. E poder ver o pessoal e poder saber que estamos ligados de algum jeito, estamos conectados e estamos juntos, reunidos, congregados aqui, né? Porque a igreja é exatamente isso, é o corpo de Cristo. A igreja não é o prédio, não é o templo. Embora a gente tenha se acostumado, né? Quando a gente esquece o guarda-chuva lá no templo, a gente fala, esqueci o guarda-chuva lá na igreja. Mas na verdade, igreja somos nós, né? A igreja é o corpo de Cristo, são as pessoas. E a igreja não fechou as portas. Jamais a igreja terá as portas fechadas. O templo, o lugar, o prédio, o endereço, sim, é o que está acontecendo, fazendo a nossa parte, participando desse esforço que a sociedade precisa nesse momento para estarmos resguardados e também protegendo e prevenindo outras pessoas. Legal. Então, passado esse primeiro momento em que já conseguimos nos falar um pouquinho e nos vermos, o segundo momento é um tempo de oração, né? Como o mundo precisa de oração e esse momento indiscutível que precisa mesmo de oração. Precisamos orar primeiro pelas nossas famílias, né? Colocar diante de Deus cada família que nós conhecemos, cada família que não só faz parte da igreja, mas faz parte do nosso convívio, faz parte da nossa história, do nosso tempo. Então colocar diante de Deus, porque conhecemos e sabemos que existem famílias que estão passando dificuldades já, começaram a passar dificuldades, já começaram a sentir, né, os efeitos desse isolamento. Beijo para Yasmin também, querida Yasmin, mandando beijo aqui para a gente. Então a gente já vê que a preocupação e até um certo receio em algumas famílias estão acontecendo. Então nós oramos por essas famílias. Pedimos a Deus que dê a calma, que dê a paz, a tranquilidade, que dê condições de enfrentar
esse momento, especialmente aquelas famílias que dependem de um trabalho autônomo, que não é um trabalho com salário garantido no final do mês, mas que precisa do dia a dia do trabalho para ganhar o seu sustento, o seu ganha-pão. Então isso compromete muito, né? O humor, o ânimo, a disposição das pessoas. Ao mesmo tempo que precisam muito do trabalho, também querem colaborar para esse momento passar logo, embora isso implique em ficar sem trabalhar e trazer dificuldades. Então, vamos orar, lembre de orar por essas famílias, pelas famílias que estão enfrentando lutas e dificuldades já em razão desse momento. Famílias que já têm as suas dificuldades cotidianas, diárias, já enfrentam problemas antes, independente desse isolamento, e agora ainda mais agravado, né? Ainda mais apertando esse tempo de afastamento, de isolamento. Hoje é aniversário da Veranice, parabéns para ela, que Deus abençoe infinitamente. Foi ontem o aniversário da Veranice, né? 28. Mas vale, da mesma forma, o registro aqui. Também foi aniversário da Simone ontem. Simone Lepinski, que está aqui com a gente. Também, graças a Deus pela vida dela. Foi aniversário da Cecília também. Cecília, esposa do Rogério, mãe do Roger, né? Da Kiane. Parabéns aos aniversariantes aí de ontem, desse final de semana. Então, oremos pelas famílias. Colocar diante de Deus aqueles que já estavam enfermos, com problemas de doença, ou mesmo de desemprego, ou mesmo de conflitos, crises, né? Que toda a família enfrenta. Estejamos em oração por essas famílias. Bruno também entrou aí, Bruno, meu cunhado. Beijo para as nossas menininhas, né? Helena e a Ana. Saudade delas, esse isolamento dificultou, inclusive a gente tá com elas todo dia, né? O tio Coruja, que tá com saudade já das pequenininhas. Então, além das famílias, orar pelo nosso país, orar pelo Brasil. A gente acompanha notícias e polêmicas e comportamentos desde o presidente até outras autoridades, e a gente tem que orar. A gente ficar esperneando, ficar contrariado, ficar estressado por causa disso, é ruim também, né? Então, cada um vai dar conta daquilo que fala, daquilo que faz, e a gente precisa orar pelo nosso país. A Bíblia ensina a fazer isso, orar pelas autoridades, e quando elas desobedecerem a Deus, então a gente obedece a Deus e a palavra de Deus, mas não deixar de orar pelo Brasil e pelas autoridades, para que tenham serenidade, para que tenham sabedoria, para que tenham entendimento e discernimento das coisas, né? Quanta gente depende da decisão dessas pessoas? O povo esperando uma postura, uma decisão. Nós tínhamos divulgado que até o dia 31 estariam suspensas as atividades da igreja, mas conforme orientação das autoridades aqui do estado de São Paulo, até o dia 7 de abril pelo menos, né? Então, no próximo domingo, nós também ainda não teremos condições de reunião no templo, até que aconteça, dificilmente vai acontecer algo que mude isso, mas estamos acompanhando e precisando orar mais e mais pelas nossas autoridades, né? A irmã Ana Cristina Soares também, Edmilson, um abraço para a família querida, que também esteve com a gente um bom tempo, e depois foram para uma outra comunidade cristã servir ao Senhor. Também a Sabrina, minha irmã, acompanhando aí.
Legal. Então oremos pelo Brasil, gente. Vamos colocar diante de Deus se merece, se não merece, se vale, se não vale. Não é pensar nas personalidades agora, nas pessoas, em quem é quem, mas é orar pelo bem do nosso país. É orar para que essa crise passe com controle, com segurança, com os cuidados que precisam, para a gente superar e sair disso aí mais fortalecidos. Juninho também entrou aí. Olha lá, nossa missão Jorge Wetter também participando. Bem-vindos. Estamos compartilhando aqui para quem chegou agora. Tivemos um tempo de comunhão aqui, de conversa, de ver quem estava chegando, quem estava na reunião, quem estava participando, agradecendo a presença de cada um também participando e colocando um comentário, uma palavra, ou simplesmente acompanhando. E muito bom, bem legal. Suzeli também, irmã Wanda, Marisângela, ótimo. Bênção de Deus. Oremos pelo nosso país e oremos pelo mundo também. A situação da Itália bem difícil, bem complicada, bastante gente que já morreu por causa dessa doença, do vírus, né? E quantas famílias sofrendo, chorando, enfrentando esse tempo complicado lá, na Espanha também, já bem difícil a situação, dos Estados Unidos, aumentando mais e mais. Então, orar pelo mundo, orar pela vida das pessoas e das famílias que ficam com esse sofrimento, por aqueles que estão enfrentando esse momento, né? Estão internados em hospitais ou mesmo isolados já com o diagnóstico certo da doença. Orar por eles, que Deus conforte, que Deus fortaleça, ajude, derrame graça, misericórdia nessas vidas, nesses lares, de gente que nós não conhecemos, mas que estão enfrentando a mesma coisa que muita gente já está enfrentando aqui perto de nós. Nós já conhecemos pessoas, familiares de pessoas próximas a nós, que são da nossa igreja, que já perderam entes queridos por causa do coronavírus. Então, que Deus tenha misericórdia. É uma demonstração de que o mundo alcança e o mundo chega, o mundo, eu digo agora humanidade, né? Chega em todos os lugares e nós afetamos e somos afetados uns pelos outros. Esse vírus que começou na China e se espalhou e chegou em tantas partes do mundo, então oremos pelo mundo, oremos pela situação difícil de países e pessoas e famílias e gente que precisa da força de Deus, do consolo, do apoio, do amparo, né, do Senhor. Donéria também, registrando a participação aqui. E agora o último momento, que é o momento da mensagem, né? Mensagem bíblica. Como igreja, como que a gente continua enfrentando esse tempo e a igreja resiste e continua apesar de todas essas coisas. E vamos ver por que isso. Já deixando bem claro que a igreja é você, sou eu, todos aqueles que confessam Jesus Cristo como seu Salvador e seu Senhor. A igreja é a reunião dos salvos, o corpo de Cristo, os membros do corpo de Cristo são aqueles que têm fé em Jesus e que entregaram as suas vidas a Ele e decidiram segui-lo. E a gente, como igreja, continua, permanece, mesmo não realizando as atividades semanais, não realizando as atividades da agenda da igreja, a igreja continua. E eu vou ler um texto bíblico que está em Atos, capítulo 4, verso 32 ao 35, que diz assim: Da multidão dos que creram,
era só um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os entregavam aos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. A força da igreja virtual, alguns têm dito ultimamente. Agora é a hora da igreja mostrar a sua força virtual. Repito, a igreja não é virtual. A igreja é real. Ela usa, está usando, estamos usando com mais constância o meio virtual, mas a igreja é real, a igreja é verdadeira. E é só a igreja que pode continuar e permanecer sendo luz em meio à escuridão desse momento que nós estamos vivendo. E essa igreja fora do templo, essa igreja fora das paredes, a igreja não presencial, seja qual for a maneira que ela vai se expressar no mundo nesse momento, e depois também desse momento, existem algumas marcas que a igreja tem, que nós carregamos como igreja, que nós precisamos enfatizar, que nós precisamos firmar e viver nesse tempo. E essas marcas, a primeira delas, o verso 32, diz que da multidão dos que creram. Então a primeira marca é a multidão, pessoas. Igreja é gente, igreja é ser vivo, igreja é o corpo de Cristo, não é uma corporação. Igreja não é uma organização institucional, igreja é um organismo vivo, porque é feito de gente, porque é feito de pessoas. Então a multidão dos que creram, muita gente diferente, muita gente com ideias, com pensamentos até às vezes divergentes, mas uma multidão que crê, que tem fé, que expressa fé em Jesus Cristo, que expressa a fé na palavra de Deus e que tem a Bíblia como sua regra única de fé, de prática, de conduta. Então, embora tenha diferenças, essa multidão tem em comum a fé, porque creram. A multidão dos que creram. Então, mesmo sendo multidão, pessoas diferentes têm algo em comum, que é a fé, porque creram. E ao crer, o coração e a alma na existência, no cotidiano, no dia a dia, acontecia ali uma unidade diária, uma comunhão constante. Mesmo agora que nós não podemos estar no templo e nos vermos e estarmos fisicamente juntos, a nossa unidade permanece, porque a nossa fé permanece. O nosso coração em unidade, estamos aqui agora, reunidos por isso, porque aqueles que decidiram separar um pouco desse tempo e vir e reunir-se aqui com a gente, por fé, porque creem, faz parte dessa multidão. Então, aqueles que creem, as pessoas, essa multidão de gente, é a igreja. E essa é uma marca especial que precisa ser evidenciada e que precisa ser cada dia mais vivida e vivenciada. O fato de que a igreja é feita por pessoas. Se a igreja fosse um prédio ou as paredes, então aí realmente a igreja estaria fechada e quem sabe até ao final de tudo isso, ao invés de sair fortalecida, mais forte, estaria ainda mais frágil e enfraquecida. Então esse é o momento de você, como gente, como parte dessa multidão daqueles que creram, manter e ajudar nessa unidade. Em cada alma havia temor, o texto bíblico diz. Ou seja, eles temiam a Deus. Eles confiavam que Deus tem poder para fazer qualquer coisa. Então,
essas diferenças, essas divergências, essas discordâncias, todas elas vencidas pela fé, pela unidade, porque embora seja uma multidão dos que creem, é uma multidão que tem fé num só Senhor, uma só fé, um só Senhor, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Então a igreja traz consigo o mistério da multidão e ao mesmo tempo do um a um, do cada um, do cuidado individualizado, da atenção que cada pessoa precisa. Lá no capítulo 2 de Atos, verso 47, ali no final do capítulo, diz que cada um estava ali e cada um se reunia nas casas, no templo, partiam o pão, porque além da multidão, que é formada por pessoas, um por um. Então, é importante a igreja lembrar disso, nós lembrarmos disso, que a marca da igreja primeira é uma multidão, mas uma multidão que crê, que tem unidade e que deseja viver aquilo que Jesus ensinou e saber que não é o prédio, não é a placa, o nome que está escrito lá na frente, não é nada disso. Mas são as pessoas que agora espalhadas em todos os lugares que estão, nos seus lares, nas suas casas, estão também vivendo essa unidade da fé em Jesus Cristo. A segunda marca da igreja que nós encontramos nesse texto é a mensagem. Igreja tem mensagem. Igreja real, de verdade, especialmente nesse tempo, precisa anunciar a mensagem do Evangelho de Jesus. Diz ali o texto bíblico que eles anunciavam e davam testemunho com grande poder da ressurreição de Jesus Cristo. Havia conteúdo na mensagem, e há conteúdo na mensagem da igreja, que quer de fato anunciar a mensagem que ela foi salva e resgatada para anunciar. Mensagem plena da palavra de Jesus, da presença de Jesus, mensagem que tem duas ênfases em especial, e a primeira delas é a ética dessa mensagem. É o conteúdo, é a ressurreição. Então a mensagem da igreja é uma mensagem cheia de ética bíblica, de conteúdo. Na igreja primitiva, a estética era só um conceito e a ética das escrituras era a prática. Na modernidade parece que inverteu. Parece que hoje a estética é a prática e a ética bíblica das escrituras é só um conceito. E a gente não pode deixar isso para lá. A mensagem da igreja, que é uma marca que a igreja traz consigo, há de ser uma mensagem das escrituras, limpa, pura, não diluída, misturada, conforme os interesses, mas uma mensagem que tem essa ênfase de ética, não só de forma, de aparência. A mensagem da igreja é uma mensagem de relacionamentos, não é só um conceito. Nós somos igreja. Se for só conceito, a instituição serve, mas é cotidiano, é relacional. Então essa é a primeira ênfase, a ética da mensagem. A segunda ênfase é que a mensagem da igreja é a mensagem da graça de Deus. A graça de Deus é a fonte da generosidade, do amor, do perdão, do cuidado. É o motivo para o testemunho da mensagem, a graça de Deus. Então a igreja não anuncia essa mensagem por outra razão senão a graça de Deus. E enfatizar essa graça, que é o bem que a gente não merece, que é o favor de Deus para nós, mesmo sem merecer. Quando a gente fala de graça, a gente também lembra de misericórdia, porque o conceito de graça e misericórdia, eles têm um ensino muito precioso. Misericórdia, Deus não deixa vir sobre nós o mal que a gente merece. E graça, Deus envia sobre nós e para nós o bem que a gente não merece. Então é importante essa ênfase da mensagem, a graça de Deus, o testemunho daquilo que já foi recebido, não a receber.
Porque é a graça de Deus, nós já recebemos. Nós já fomos alcançados, amados por Deus. Então ninguém anuncia uma mensagem, sendo esta mensagem cheia de ética, escriturística, da Bíblia Sagrada, para receber alguma coisa, com algum interesse, com alguma segunda intenção. Anuncia porque já recebeu. Porque não tem como, inclusive, devolver e pagar o bem recebido. Porque a graça, e essa é a ênfase também da mensagem da igreja. A igreja primitiva vivia na graça, na simpatia do povo, mas recebia de Deus a graça da vida, da salvação, da esperança, da vida eterna, da força para sobreviver e viver cada dia. Como a gente precisa disso agora? Como a gente precisa, nesses dias, dessa graça para viver, dessa graça para enfrentar, para aconselhar, para se acalmar e para acalmar também. Porque não tem sido simples e fácil. É a graça de Deus. E a mensagem, que é a segunda marca da igreja, precisa ter ética, não só estética. E, infelizmente, em muitos casos, tão somente estética. Mas precisa ter o conteúdo, o testemunho do amor de Deus, do poder de Deus em que Cristo ressuscitou, em que Cristo ressurgiu. Então, essa ênfase importante juntamente com a ênfase também da graça de Deus. E a terceira marca que nós vemos nesse texto aqui, que é a marca da igreja e que hoje especialmente precisamos guardar no coração, é o movimento. Se nós falamos de multidão, de mensagem, a terceira e a última marca da igreja que nós vamos compartilhar aqui é o movimento. E que movimento é esse? Um movimento solidário. Um movimento que provoca deslocamento solidário, iniciado por dentro. Porque o texto diz que entre eles não havia aqueles que ficassem com as suas necessidades sem suprimento. E aqui é algo que eu quero que você de todo o coração lembre e diga sim, eu quero estar e ser esse movimento solidário. Porque é um movimento da igreja. Sabe que tem gente que no dia a dia, normal, mesmo tendo lá o seu trabalho autônomo fazendo, já passa dificuldades para comida, remédio, roupa, utensílios para casa. Quanto mais agora, quanto mais nesse momento. Então, esse movimento da igreja é um movimento solidário, essencialmente solidário, de comida, de sobrevivência, de subsistência. Havia distribuição conforme a necessidade. Então, hoje, a igreja, enquanto real, inteira, mesmo utilizando o meio virtual, não pode abrir mão dessa marca. Não pode abrir mão de participar desse movimento do qual ela deve ser, ela, igreja, nós devemos ser os que têm a iniciativa, a ação, a atitude, o comportamento. A igreja faz isso cotidianamente. A igreja nossa aqui, igreja local, faz isso cotidianamente. Mas agora é hora de chegarmos a mais pessoas. Porque este movimento solidário é aquele que vai ser o bálsamo, o apoio, o cuidado, o alívio para algumas pessoas. Há pessoas que não têm nenhuma dificuldade de dizer, eu estou precisando. Que não tem nenhuma dificuldade de dizer, olha, eu estou passando necessidades. Mas o constrangimento, a vergonha, são sentimentos humanos. Então, algumas pessoas, algumas famílias ficam quietinhas.
Mas, enquanto igreja, nós sabemos e conseguimos identificar pelo menos aqueles casos ou aquelas famílias que têm dificuldades e necessidades mais urgentes. Então, eu quero pedir a você que pense sobre isso. Se você lembrar de alguém, de alguma família, que você sabe, precisa, talvez não precisa perguntar, está precisando de alguma coisa, junta aí o que você pode, separa as doações que talvez você consiga e você tenha essa possibilidade e faça chegar nessas pessoas. E faça com que as pessoas recebam essas doações. Se você não sabe como chegar, nós estamos aqui para isso também. É só falar com a gente, nós encaminhamos. Porque esse movimento solidário não é solitário, movimento solitário. O isolamento talvez proponha isso, mas é movimento solidário. É o movimento da igreja desde sempre. E como igreja, pessoas que somos o corpo vivo de Cristo aqui, precisamos realizar esse movimento. Então junte, separe comida, roupa, algum utensílio, remédio, ou talvez um dinheiro, um valor monetário, se você tem essa condição, e faça chegar naquelas pessoas que você já sabe possam ter uma necessidade. E se não tiverem, quando você entregar, vai ser bênção do mesmo jeito, porque vai transbordar e talvez essa pessoa possa ajudar também outras pessoas que ela conhece que precisam. Então a igreja real. Nós não estamos vendo a força da igreja virtual, da igreja online. Nós estamos vendo a força da igreja inteira, da igreja de Jesus. Especialmente como igreja local, especialmente como igreja aqui, na nossa cidade, BCP, Sorocaba, Igreja Batista Central Park. Precisamos ter o coração aberto, sensível para isso. Porque a igreja, uma das marcas da igreja, desde as páginas do Novo Testamento, é movimento e movimento solidário. Não é uma ação simplesmente assistencialista, mas é uma atitude de amor, é uma atitude de cuidado, é uma atitude de carinho, de atenção. O amor de Jesus coloca isso no coração da gente. Ele nos amou primeiro e nós nos amamos por causa disso. Então, a igreja, sendo real, como de fato é, uma multidão, pessoas, com uma mensagem, a palavra de Jesus, a ressurreição de Jesus, e com um movimento de solidariedade, participativo, de ação solidária e não solitária. E se de algum jeito existe uma necessidade na sua vida, na sua casa, você não consegue falar com ninguém, eu estou aqui como seu pastor, eu estou aqui como alguém que vai ter a maior alegria em poder ouvir e compartilhar e ajudar e estar enfrentando e passando esse momento em conjunto, como família de Deus, porque a igreja também é isso, família de Deus. Deus reúne um monte de gente, de perto, de longe, e agora são chamados essa multidão dos que creram, de família de Deus. Então é isso que nós somos, a família de Deus, e queremos ser família uns na vida dos outros. Guarda no seu coração essa palavra, essa mensagem. A nossa força agora não é da capacidade tecnológica de transmitir, de realizar, de fazer as coisas online, mas é de ter o conteúdo certo. O conflito entre tecnologia e teologia, né? Se nós tivermos a teologia certa, a bíblica, nós então vamos passar por isso, e a tecnologia há de ser um jeito e um meio. Se a gente conseguir melhorar, se a gente conseguir ter melhores equipamentos, joia, bênção,
bom demais. Mas a prioridade é o conteúdo, é a mensagem, é de fato a expressão daqueles que creram em um movimento gerado por esta mensagem de amor de Jesus para alcançar aqueles que precisam. Então, é 3M, né? M, sim, 3M, que a igreja demonstra a sua força e a sua marca ou as suas marcas. Existem muitas outras marcas. Separei essas 3 aqui rapidamente nesse texto para esse tempo que nós teríamos juntos. Multidão, gente, pessoas. Mensagem, ética, graça de Deus e movimento solidário, ação solidária, não é solitária, eu repito, solidária. Que Deus te abençoe a ser igreja nesse tempo, onde você vive, onde você está. Que Deus nos abençoe. Tem muitos irmãos que não têm acesso ou não lidam muito bem com a tecnologia, mas essas pessoas estão sendo assistidas da mesma maneira, por telefone, por mensagem. Estamos sempre procurando em contato para compartilhar esse tempo, para ninguém ficar sozinho, ninguém ficar isolado, mas mantermos esta proximidade, ainda que via e caminhos tecnológicos e virtuais. Seja a igreja, seja a bênção, seja o corpo vivo de Cristo nessa terra onde nós estamos e especialmente nesse momento que nós estamos vivendo agora e vivendo hoje. Vamos orar? Vamos colocar diante de Deus todas essas coisas? Vamos confiar que não é momento de enchermos de perguntas, porque sem saber a razão ou querendo saber, vamos colocar diante de Deus, vamos orar, vamos confiar. Aqueles que têm fé sabem que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, que Cristo venceu, ressuscitou e continua agindo. Ele é o mediador, é o caminho, a verdade e a vida. Orar para que pessoas possam, talvez nesse momento difícil, ter um encontro com Cristo, ter um momento de fé, de, através da fé, enfrentar e passar por esse tempo. Vamos orar por todos, vamos colocar diante de Deus as nossas crianças também, né? Quanta saudade eles devem estar sentindo do culto infantil. A Mara, né, a tia Mara, está mandando um beijinho especial para os pequenos, para esse rebanho tão precioso, que a gente tem tanta saudade. Colocar tudo isso diante de Deus, colocar tudo isso para que a força venha através da fé, da graça de Deus e também do nosso cuidado mútuo, do nosso cuidado uns com os outros. Eu tenho visto gente da igreja, do corpo de Cristo, dando esse testemunho de uma maneira muito especial. Gente se colocando à disposição para ajudar, para servir, para repartir, melhor, para multiplicar, né? Talvez um pouco que tenha, mas multiplicar esse pouco com aqueles que nem o pouco têm. Então, vamos orar que Deus fortaleça, dê recursos, dê disposição para esse momento ser superado e ser vencido, e em breve, com a graça de Deus, a gente ora e pede, quem sabe, no culto, no domingo de Páscoa, no dia 12 de abril, a gente consiga voltar para as nossas reuniões. Oramos por isso. Se não acontecer, nós seguimos como igreja viva de Cristo, igreja real, igreja que existe e que está fazendo a diferença na vida de muitas pessoas, de muita gente. Oremos. Se você tem um motivo de oração, coloca diante de Deus, coloca com fé,
sabendo que o que nós não podemos, Deus pode. O que nós não conseguimos, para Deus é possível. Coloque a sua família, gente que você conhece. Talvez você não consiga lembrar de todo mundo, mas aquelas 3 razões de oração que nós falamos ali, um pouco antes, pelas famílias, pelo Brasil e pelo mundo, que compreende todas as situações, ou boa parte delas que nós já compartilhamos, pelos ministérios da igreja que não conseguem nesse tempo realizar as suas atividades e exercer com amor para alcançar vidas nesse tempo, não presencialmente, mas que tenham sabedoria, cada líder, para também estar intercedendo e orando. A Júlia também orando e mandando beijo para as nossas crianças, nossos pequenos. Roger também. E aí, jovem, tudo na paz? Que bom que você veio aí, está com a gente. Saudade também de você. Oremos pelas famílias, pelo Brasil, pelo mundo, e para que esta palavra, que é a palavra de Deus, aconteça cada dia na nossa vida agora e durante todo esse período, e que após esse período a gente volte às nossas reuniões com mais experiência, com mais força, mais preparados para continuar sendo essa multidão dos que creem, anunciando esta mensagem e também participando e realizando esse movimento solidário de ajuda, de amparo, de cuidado e principalmente de amor. Vamos orar. Pai, nós neste momento oramos e colocamos diante de Ti a nossa vida, as nossas famílias, o nosso país, o mundo, os demais países assolados já e enfrentando dificuldades em razão desta pandemia. Que a Tua graça e as Tuas misericórdias sejam derramadas, Senhor, e transbordem nestes lugares, na vida dessas pessoas. Conforta aquelas famílias que estão de luto, porque perderam entes queridos em razão desta doença. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão revoltados, entristecidos, sem entender e sofrendo demais por causa desse tempo e desse momento que estamos vivendo. Oramos a Deus pelas autoridades, pelos governantes, que nenhuma vaidade pessoal esteja acima das necessidades do povo, que precisa da orientação e precisa do exemplo daqueles que estão governando. Tem misericórdia da nossa nação, do nosso país. Ó Deus, também colocamos aqui a vida daquelas famílias que estão passando necessidades de comida, de remédio, de coisas básicas para a sua subsistência, sua sobrevivência. Faz chegar, Senhor, pela Tua provisão e através da Tua igreja espalhada por tantos lugares, faz chegar nesses lares aquilo que é necessário, aquilo que precisa. Permita, ó Deus, que nesse tempo possamos exercer e viver tudo aquilo que as pessoas precisam através de nós como igreja. E obrigado pela vida de cada um que participa desse momento, dessa reunião, que veio com o coração aberto, que dedicou o seu tempo para compartilhar, para também orar e para ouvir e meditar na mensagem da Tua palavra. Nos guarda, Senhor, para uma semana ainda de isolamento, de restrições, mas uma semana na Tua presença, debaixo dos Teus cuidados, do Teu amor e também, Senhor, com a convicção de que Tu tens todo o poder e nós esperamos e confiamos nisso. Em nome de Jesus, que nós oramos, clamando que a graça maravilhosa de Jesus, o Teu grande amor como nosso Deus e nosso Pai,
e a direção, a consolação, a comunhão do Teu Santo Espírito seja sobre nós aqui, nessa casa, em todas as casas que estão compartilhando nesse momento e em todo lugar onde se reúna o Teu povo ou alguém que clame e que chame pelo nome do Senhor com fé. Em Cristo Jesus é a nossa oração. Amém. Amém. Deus abençoe cada um. Vamos encerrando e finalizando nosso encontro, nossa reunião de hoje. Cada um seja abençoado e grato de coração, porque você decidiu participar. Facebook da igreja, o canal do YouTube da igreja também e o Instagram. Sempre colocamos lá as informações e colocamos também as atividades que têm acontecido, especialmente nos horários da agenda fixa da igreja, na quarta-feira, no horário do culto de oração às 8 da noite. Também vamos colocar ali uma mensagem. E no próximo domingo ainda, com as atividades suspensas, às 9 da manhã, 9h20, que é o período nosso devocional, também a mensagem, e à noite, aqui a nossa reunião, para que a gente participe e os que desejarem também possam estar. Tem uma música muito bonita que chama Unidade e Diversidade, e a gente vai colocar no Facebook, nos canais aí da igreja que eu falei, YouTube e Instagram, que a irmã Jacira cantando esta música, e é o sentimento que nós queremos viver, mesmo distantes fisicamente. Então daqui a pouquinho já vai estar lá o vídeo dessa música, contribuição da nossa irmã Jacira Graça, né? O sobrenome Graça, e isso é bênção de Deus também, para meditarmos e pensarmos na bênção que é ser igreja e continuar sendo igreja ainda mais forte nesse tempo, nesse período. Deus abençoe, um beijo no coração de cada um, fiquem na graça e na paz de Jesus.